É a questão de cidadania que começa por parte dos gestores. É uma situação muito complicada que as pessoas elas têm que começar a debater e pressionar os políticos, porque eu sempre falo, a política ela é mudada por políticos. Agora tem que ter bons políticos para fazer uma boa política, porque do jeito que está, eles só estão se protegendo. É o caso do Dona Dom e de tantos outros. Vamos ter que lutar pelo voto facultativo. O dia que esse país, eu viajo muito para fora do Brasil, sei como é lá fora, tem 30 dias que eu voltei da Europa, da Holanda, país de primeiro mundo, tá? O tanto que as pessoas de terceira idade vivem, anda, velhinho de 85 anos andando de moto, de bicicleta, todo mundo solto, livre, podendo respirar. Então, o que a gente vê é que o nosso país, ele anda a passo de tartaruga. E o dia que esse Brasil for voto facultativo, eu vou brigar pelo meu voto, porque até então eu só tenho pago para não votar. Porque nem para anular meu voto eu saio da minha casa. Eu deixo passar 3 meses para poder ir lá no TRE pagar R$3,50. É um direito que a senhora tem de repudiar essa política que a gente está vivendo no Brasil. Obrigado pela participação. Enquanto a senhora falou que esteve no Canadá, né, na Holanda, lá pelo menos o bem público é do público, né? Aqui o bem público é do bandido, né? Do bandido. Pois tá. Obrigado pela participação da senhora. Uma boa tarde. A certeza que eu tenho é que eu não estou gritando no deserto, porque às vezes eu penso que eu estou gritando no deserto. Obrigado. Não. Todo dia eu escuto você de manhã cedo. Eu fico feliz em poder ter uma audiência tão qualificada, uma pessoa tão esclarecida, debatendo esses problemas que são os cânceres do Brasil, né? Se não curar, ele vai tomar conta de tudo. Uma boa tarde para a senhora e fique com Deus. Bom trabalho. Tá, obrigado. E as pessoas podem ligar, vamos debater essa questão, porque não dá mais para a gente aceitar eu não acho, não é nem política, é politicagem que que tomou conta do Brasil. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é muito bonito, só que ele tem os seus lados. Ele tem que garantir à criança a educação, tem que dar à criança o direito de cidadania, diversão, saúde. Aí o governo não cumpre. O que o governo faz? Como ele não cumpre a parte dele, aquele outro lado que teoricamente seria utilizado para recuperar as crianças que está sendo usado, só que está sendo usado pela omissão do poder público, né? Essa é a preocupação que a gente tem, e quando a gente fala sobre a redução da maioridade penal, para que as pessoas, eu sempre falo isso, eu aos 16 anos de idade eu já sabia muito bem o que eu fazia, as consequências dos meus atos, né? Ainda mais hoje, no mundo globalizado, onde já tem acesso à internet, televisão, e não dá para uma pessoa de 16 anos dizer que ela está alienada, que ela não está sabendo o que está acontecendo e as coisas como podem acontecer. Tanto é que todo caso sempre aparece o menor de idade para assumir a autoria do fato, porque ele sabe e acredita na impunidade, né? Então, se o pessoal puder continuar ligando, dando a sua opinião, porque é o momento da gente discutir essa questão do Brasil, porque não dá mais para aceitar isso, e os políticos em Brasília são corporativistas, né? O Supremo Tribunal Federal condena o cara a 13 anos de cadeia por roubo, e aí os deputados, que eles fazem? Mantêm o mandato do cara, porque se caçar o mandato do cara por corrupção, vai ter que caçar de prefeito, vai ter que caçar de governador e de muitos deputados, né? Porque tem muita gente aí que está nessa fila para ser julgado. Então, eles estão ali tentando se proteger. É o corporativismo político que deixa o cidadão às margens, né? Ou até mesmo, literalmente, desprotegido. O telefone está no vídeo, é o 3095-7424, a sua opinião é muito bem-vinda, né? Tem mais pessoas ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde. A senhora quer falar o nome da senhora ou... Não, prefiro falar só o que eu penso. Sim, fica à vontade. Aí eu sou contra também. Eu acho que se a pessoa é de menor, mas comete um crime bárbaro igual esse tem que ser punido igual às pessoas de maior. Exatamente. Porque se não fizer assim, nós nunca vai ficar livre dessa bandidagem. A senhora se sente segura? A senhora mora em Goiânia? Não, eu moro na cidade vizinha, eu moro aqui em Umas.
Certo. Obrigado, um abraço ao pessoal todo aí de Umas. A senhora se sente segura hoje? Sinto nada, a gente tem muito medo, a gente pede muito a Deus, quase não sai de casa, em vista de sair de casa, né, só faz por precisão, mas nem assim a gente fica tranquilo, porque do jeito que está, tá difícil, né? Essas leis têm que mudar, os governantes têm que fazer mais cadeia, né, porque sem lugar de pôr também não tem como, né? É o que eu sempre falo. O pessoal fala que prender menor não resolve porque o sistema carcerário ele não corrige e não tem vaga. Coloca esse pessoal lá e depois vamos discutir a questão do sistema prisional, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Ficar justificando o injustificável, né? Não leva a lugar nenhum, ou eu estou errado. Uhum. E se também fizesse assim, uma cadeia assim, tipo uma escola, pôr serviço para eles trabalhar, para sair de lá já recuperar também, né? Mas não pode, o preso não é obrigado a trabalhar, a senhora sabia? O preso ele não é obrigado. Sim, estudando, fazer um curso. Não, também não. Ele não é obrigado a estudar, não é obrigado a trabalhar, não é obrigado a fazer nada. Ele fica lá, é um hotel. Ele fica lá comendo, bebendo, dormindo e atormentando a gente aqui do lado de fora. Ele não tem nenhuma obrigação lá. A única obrigação que ele tem é de ficar dentro da cadeia, mais nada. Pois é, então, obrigado pela participação da senhora. Então, a senhora também é a favor da gente começar a repensar essa questão da maioridade penal? Por favor. Ótimo, obrigado pela participação da senhora. Um abraço a todo o pessoal da nossa querida Inhumas. É uma cidade que eu gosto muito, já final de ano, a gente sempre vai lá jogar um futebolzinho. Foi um prazer falar com a senhora, tá? Obrigada. Tá, ok. Tá vendo? A reação das pessoas é justamente essa, né? E o que me deixa mais ou menos... não é alegre, porque eu não vejo alegria nisso. Muito pelo contrário, eu vejo tristeza. Você colocar um jovem na cadeia é triste. Agora você tem que pensar no que ele fez, né? Porque o jovem, o que eu vejo de pessoas jovens trabalhando, buscando emprego aqui na TV Capital mesmo, várias pessoas querem trabalhar, mas o governo proíbe. A pessoa não pode trabalhar depois, até os 16 anos, ela está impossibilitada de trabalhar, mas ela pode matar. Pode matar. Aí para trabalhar tem que ser acima de 17, acima de 18 anos, porque não é permitido contratar a mão de obra do menor de idade. Então, ou seja, mas para matar, essas pessoas elas estão autorizadas e o governo, ele tem os legisladores estão cada dia que passa criando mais e mais condição para que essa situação ela continue no Brasil. Por quê? Vai ser o debate das próximas eleições. Alguém vai dizer, não, eu vou reduzir a maioridade penal, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois que é eleito, esquece, né? Aí entra lá em Brasília, os 513 deputados, 81 senadores, aí eles vão pensar como é que eles vão ficar ricos, a grande maioria. Tem uma minoria que quer trabalhar pelo Brasil, mas não tem jeito, tem que ter maioria lá para que as coisas aconteçam, né? O telefone está no vídeo, o pessoal se quiser contribuir com esse debate, falar sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente discutir isso, porque é igual a essas manifestações que aconteceram pelo Brasil. As pessoas elas queriam dar um basta na situação, na problema de saúde, problema de segurança, transporte, ou seja, cada um foi às ruas com um motivo para protestar. E eu acho que a gente tem que utilizar esse momento agora para cobrar punição, seja para político, para jornalista, seja para menor de idade, porque enquanto não houver punição nesse Brasil, a tendência é que casos iguais a esse aumentem. E aí nós vamos viver como nós estamos vivendo hoje. Eu saio com a minha esposa às vezes 7, 8 horas da noite, 9 horas da noite de carro, a gente fica indignado. Nossa, uma pessoa andando sozinha nessa hora na rua, aí você olha para o relógio 9 horas da noite. As ruas de Goiânia, em determinados horários, a partir das 9, 10 horas, estão vazias, porque o cidadão ele está refém do medo. Não sai de casa, não deixa o filho sair, não vai para parque, não vai para lugar nenhum, e quando vai com medo, né? 1h17, mais pessoas participando conosco. Alô, boa tarde. Boa tarde. O senhor quer falar o nome do senhor ou só quer opinar? Não, eu só quero saber a minha opinião. Certo. Pois André, é o seguinte, a minha opinião é o seguinte, essa questão da maioridade penal já passou do momento de ter sido
colocado em discussão o senhor deputado ter feito uma lei e votado para essa redução da maioridade penal. Porque veja bem uma coisa, eu acredito que, na pior das hipóteses, os jovens delinquentes, eles não constituem mais do que 5% da população de jovens. Exatamente. Na pior das hipóteses. Agora, veja bem você. Então, diante desse postulamento, nós podemos dizer que 95% dos jovens são jovens de caráter, de boa índole. Então, as autoridades que defendem essa questão, que diz que o menor não pode ser punido, que defendem esses marmanjos que ficam praticando crimes, então, em detrimento da maioria, em detrimento dessa maioria dos 95%, até como vimos bem nessa questão da chacina lá de Aparecida, foram 4 jovens mortos. Isso. Supomos que esses 4 jovens mortos não são jovens de bom caráter, jovens decentes de caráter, então eles foram mortos por apenas um jovem assassino, mau caráter. Exato. Então, em resumo, esses 95% de jovens de bom caráter não merecem ser poupados desses delinquentes que constituem uma minoria. Isso que deve ser colocado em discussão. Quer dizer, não é dizer que o jovem não pode responder pelos seus atos, porque eles são responsáveis. Eu, com 15, 16 anos de idade, eu já tinha tomado conta da minha vida. Pois é, e o senhor está certo nesse aspecto, porque nós não estamos pedindo aqui para que toda pessoa de 16 anos seja presa, não. Nós estamos pedindo para aquelas pessoas que cometam crimes, que elas respondam por isso. Inclusive, desde 93, tem esse debate lá na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, que não sai do papel. E o senhor está certo quando o senhor diz que a maioria é boa, a minoria, ela é má. Agora, nós não estamos pedindo cadeia para pessoas de 16 anos, estamos pedindo cadeia para bandido de 16 anos, bandido, criminoso. Exatamente, porque essa minoria, ela está tendo o privilégio na frente da maioria. Isso. Que mata, rouba, assassina. Eu mesmo, há 15 dias atrás, ia saindo à noite para ir na casa do meu amigo. Ao passar na rua entre 2 delinquentes mais ou menos com essa idade, um meteu a mão na minha jibeira, quase só não me roubou porque eu não tinha nada. Eu de espécie, que já sei como é que é a coisa, não levei. Não levei nada, mas não correu o risco de ser morto, não, porque normalmente esses caras, quando eles não encontram nada, se estão armados, atiram de raiva.